Vamos começar aqui com um exemplo aplicado, considerando aí um modelo de regressão linear com 3 regressores. Aliás, com 2 regressores. Então eu vou colocar aqui o enunciado do problema, né? Uma base de dados utilizada, né, na questão refere-se a informações de uma empresa produtora de utensílios domésticos feitos à base de plástico, conforme descrito aqui nessa referência de CEL 2005. No total são 30 observações sobre custos indiretos de fabricação em unidades de 100, unidades de R$1.000, números de horas máquina em unidades de 1.000 horas, números de lotes produzidos em unidades de lotes, de 1.000 lotes. O objetivo é inferir sobre os custos indiretos em função das horas máquina do número de lotes produzidos. Para tanto, a estimação foi feita considerando o banco de dados e a estrutura de regressão linear dada aqui por essa equação de regressão. Então, nesse caso, o custo indireto é uma função do número de horas máquina e do número de lotes produzidos. A parcela de erro aleatória são 30 observações, o i está variando de 1 até 30. Então eu tenho aqui o beta 1, que é o parâmetro do intercepto, o beta 2 e o beta 3, que são parâmetros associados aos regressores. Se fosse um modelo de regressão simples, eles estariam associados à inclinação da reta. Mas aqui nesse caso eles estão associados às contribuições marginais do número de horas máquina produzido a mais e do número de lotes produzidos. Na modelagem a gente considera erros normais, ou seja, esses o i tem distribuição normal, né, e com média zero e desvio padrão sigma. Desvio padrão sigma, que é uma constante, indicando aqui um modelo homocedástico. Bem, aqui a chamada do R mostra, eu já vou imprimir, os resultados que são mostrados, mostram aqui as estimativas dos coeficientes beta 1 e beta 2 e beta 3. Nesse caso, a estimativa do coeficiente beta 1 é dada em 11,62. A estimativa do coeficiente beta 2, 28,72. E a estimativa do coeficiente beta 3, do parâmetro, né, beta 3, está em 0,49. Também são calculados os desvios padrão de cada uma dessas estimativas. As estimativas desses desvios padrão são então obtidas aqui nessa coluna Standard Error, né? Então aqui o intercepto 2,60, horas de mão de obra, horas de máquina trabalhada 1,43 e lotes produzidos 0,045. Também estou colocando aqui algumas informações sobre os testes F de regressão conjunta, né? Ou seja, testando a hipótese simultânea de que o beta 1, beta 2 é igual ao beta 3, que é igual a 0, contra um deles serem diferente de 0. H1, beta 2 diferente de 0
ou beta 3 diferente de 0. Bem, isso aqui entra na hipótese do teste F, que é um teste de regressão, um teste conjunto, né, de significância. Aqui o valor da estatística F, calculada, né, com 2 e 27 graus de liberdade. Lembrando que esses graus de liberdade aqui da F vêm do número de parâmetros menos 1, nesse caso aqui 3 menos 1, que é 2, e do tamanho da amostra menos o número de parâmetros, que nesse caso são 30 observações, menos 3 parâmetros, 27. A primeira atividade na questão é interpretar os valores estimados para os coeficientes do modelo e, em seguida, encontrar o coeficiente de determinação do modelo, interpretando também o resultado encontrado. É dada a informação sobre a soma dos quadrados totais, né, que é a soma dos quadrados dos desvios com a média do custo indireto, né, que é dada por 2.708,201. E esse CF barra sinaliza aqui, denota a média dos custos indiretos de fabricação. Então, como ressaltado inicialmente, né, nós temos aqui a estimativa do beta 1, né, ou seja, o beta 1 chapéu. Beta 1 chapéu é de 11,62. Isso significa dizer que, em média, ao nível 0 de horas máquina e também 0 de lotes produzidos, existe um custo indireto médio, né, esperado de cerca de R$ 11.620, uma vez que esses valores estão dados em unidades de 1000. Né? Então foi ressaltado aqui no enunciado da questão, né, que o custo indireto está em unidades de R$ 1.000, o número de horas máquina em 1000 horas e o número de lotes produzidos em 1000 unidades, em 1000 lotes, unidades de 1000 lotes. Então, se aqui eu tenho impresso 11,62, se multiplicarmos por 1000, eu tenho o custo médio, né, indireto, né, o custo indireto médio esperado se você não tem horas de produção nem produção. Ou seja, você já tem um custo fixo de aproximadamente R$ 11.620. No caso da estimativa beta 2, do beta 2, né, nesse caso aqui o beta 2 chapéu, que foi estimado em 28,72, aproximadamente 28,73, né, vamos aproximar para mais aqui, 28,73. Então, qual é a interpretação dessa estimativa? Então, essa estimativa indica que cada hora máquina adicional, aí entra o contexto, a expressão chamada ceteris paribus, ceteris paribus. Então, cada hora máquina trabalhada adicional às ceteris paribus, esse termo ceteris paribus significa que tudo mais constante, ou seja, mantendo-se fixados os demais valores, ou seja, a situação aqui é apenas variar o número de horas máquinas trabalhadas, né? Então, essa variação tem uma contribuição marginal, né, de R$ 28.728, aproximadamente. R$ 28.730, na verdade. Então, transformando aqui para real, né, multiplica por 1000, R$ 28.730. Então, a contribuição marginal das horas máquina trabalhada é de aproximadamente R$ 28.730 no custo
indireto, esperado, né? O custo esperado, né? Espera-se que, se aumentando uma unidade de produção de hora máquina, você tem aí um impacto no custo indireto de aproximadamente, né, esperado, né, de R$ 28.730. De forma análoga, podemos pensar aqui na estimativa do beta 3 chapéu, que está estimado em 0,4942. Nós podemos aqui multiplicar por 1000, né? R$ 494,27 seria a contribuição marginal. E aí eu volto a falar a palavra ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, mantendo-se fixados os demais valores. Então, o aumento unitário de lote produzido gera um impacto marginal de cerca de R$ 494,27 no custo indireto. Esperado, né? Custo indireto esperado. Bem, então assim respondemos a primeira parte da pergunta, interpretando os valores estimados para os coeficientes do modelo. Agora, em seguida, vamos encontrar o coeficiente de determinação. Bem, o coeficiente de determinação, ele é escrito como sendo R2 igual a 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos sobre a soma dos quadrados totais. Essa é a fórmula do R2 num modelo com intercepto. Ok? É válido destacar aqui que, se o modelo não tem intercepto, ou seja, beta 1 é igual a 0, a sugestão é que se utilize o R2 não central, que é calculado com base na soma dos quadrados dos resíduos, né, e considerando aqui a soma dos quadrados dos valores observados para a variável dependente y. Então, nesse caso, o R2 não central vai ser dado por 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos do modelo, dividido pela soma dos quadrados dos valores observados para a variável observada y, para a variável dependente y. No nosso exemplo, o modelo possui intercepto, pois é um modelo com um beta 1 diferente de 0, inclusive a sua estimativa, de forma que nós podemos usar diretamente aqui a expressão do R2, o coeficiente de determinação, com base na soma dos quadrados dos resíduos e na soma dos quadrados totais. Essa soma dos quadrados totais é dada aqui no exemplo. Então, está mostrado aqui que essa soma de quadrados totais é 2.708. Mas também temos a informação, né, da estimativa para o erro padrão residual. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar a estimativa do erro padrão residual. Então, aqui também eu vou colocar essa informação, de forma que os resíduos, né, são estimados, o sigma, desvio padrão residual, é estimado em 2.204, e os resíduos, eles têm tantos graus de verdade quanto é o valor do tamanho da amostra subtraído pelo número de parâmetros. Ok? Então, essa estimativa aqui, que é mostrada, é a estimativa do sigma, ou seja, isso aqui é o sigma chapéu. Como o sigma ao quadrado, sigma chapéu ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos resíduos
dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros, que nesse caso aqui é o número 27, então eu posso escrever diretamente aqui, né, a expressão 2,204 é aproximadamente, né, vamos botar aqui aproximadamente, a soma dos quadrados dos resíduos sobre 27. De forma que a soma dos quadrados dos resíduos é aproximadamente 2,204 vezes 27. Isso aqui vai ser um valor aproximadamente 131,15. 131,15. Bem, está aqui a soma dos quadrados dos resíduos. Bem, com a soma dos quadrados dos resíduos na mão e a soma dos quadrados totais, nós vamos agora calcular o coeficiente de determinação. O R2 vai ser igual a 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos, 131,15, dividido pela soma dos quadrados totais. Essa soma de quadrados totais está aproximada em 2.708,28. Bem, então a conta aqui agora é exatamente fazer o cálculo aqui dessa razão e subtrair de 1. Eu fiz a conta aqui no R, 131, 1 menos 131,15 sobre 2.708,28, isso dá 0,9515, aproximadamente aí 95,15%. 95,15%. Aí aqui vale um destaque, né? Porque o R2 é uma proporção, diferentemente do R2 ajustado, que também é uma medida de qualidade de ajuste, né? Mas que corrige uma deficiência do coeficiente de determinação, que é um valor que ele não decresce com o aumento do número de regressores. Então, se você aumentar o número de parâmetros do modelo de regressão, o R2 ele pode não ele é não decrescente, né? Então o coeficiente R2 ele é não decrescente com o aumento do número de parâmetros do modelo, né? Então ele pode ficar constante quando você aumenta o número de regressores, mas ele não decresce, né? Ele não decresce. Isso é uma deficiência do coeficiente de determinação. Uma sugestão da literatura é se utilizar o coeficiente de determinação ajustado como uma medida alternativa. E aí o coeficiente de determinação ajustado, a gente usa uma barrinha aqui, para indicar que ele é o ajustado. Ele vai ser igual a 1 menos, aí faz-se a correção das somas de quadrados, então a soma dos quadrados dos resíduos, vai se dividir pelos graus de liberdade da soma de quadrados dos resíduos, que vai ser n menos o número de parâmetros, certo? Nesse caso aqui 3, dividido pela soma de quadrados totais, soma de quadrado total, dividido também pelos graus de liberdade da soma dos quadrados totais, que aí é o n menos 1, que nesse caso aqui 29, certo? Esse coeficiente de determinação ajustado é um valor melhor para se tomar a decisão que o R2, mas ele não é uma proporção, inclusive ele pode ser um valor negativo.
Aqui a gente pode fazer a conta do R2 ajustado, 1 menos... Ele também pode ser escrito como função do R2, mas aqui eu não fiz isso justamente para deixar explícito a expressão geral do coeficiente de determinação ajustado. Então, 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos, 131,15, dividido por n menos 3, que nesse caso aqui 27. Vamos fazer aqui, colocar 27. Então, 27. Tudo isso dividido pela soma de quadrados totais, que é 2.708,28, sobre, aí vamos corrigir pelos graus de liberdade, que é n menos 1. Nesse caso, o valor é 29. E aí tem-se o R2 ajustado. Veja que o R2 ajustado, ele deu 0,979. Desculpa, 0,9479. Veja que o R2 eu deixei ele como percentual, 95,15%. Mas o R2 ajustado eu não vou fazer isso. Embora que eles sejam próximos um do outro, né? Mas o R2 ajustado, por ser uma medida que não é necessariamente não é uma proporção, certo? Ele não é uma proporção, então eu não vou deixar ele escrito na forma percentual. Então, assim, o R2 é 95,15%. O que isso significa? Significa que o modelo é capaz de explicar cerca de 95,15% da variabilidade da variável resposta, que nesse caso é o custo indireto de fabricação, né, a média desse custo indireto. No caso do R2 ajustado, a gente não faz essa interpretação em termos de proporção, mas quanto maior ele for, melhor será a qualidade do ajuste. É uma medida alternativa ao R2, uma vez que o R2 ele é não decrescente com o aumento do número de parâmetros. É importante destacar que na comparação de dois modelos, né, a gente não deve comparar R2 de modelos com respostas diferentes, ou seja, se a resposta do modelo fosse o log do custo indireto, eu não posso comparar o R2 e o R2 ajustado desse modelo com um modelo, não é sugestivo que a gente compare isso com um modelo sem passar o log. Então o ideal é que a resposta esteja sempre a mesma, na mesma escala, para que você possa comparar os modelos com base aí nessas medidas de qualidade de ajuste, o R2 e o R2 ajustado. Passo 2. Teste a hipótese H0 de que o beta 3 é igual a zero contra a hipótese alternativa H1 de que esse beta 3 é diferente de zero. Estabeleça as hipóteses, estatística de teste e regra de rejeição ao nível de significância de 5%. Construa o intervalo de confiança com o grau de cobertura para o coeficiente beta 3. Aqui é dado, né, o quantio 975 da distribuição 975%, né, 97,5% da distribuição T com 27 graus de liberdade. Por que é dado esse quantio? Porque nós vamos aqui fazer um teste T, porque se trata aí de uma inferência onde a gente não conhece o sigma. Lembrando que o sigma foi estimado, né, por 2,204. Nós não conhecemos o sigma. Então aqui eu tenho a hipótese nula de que o beta 3 é igual a zero, com outra hipótese alternativa de que o beta 3 é diferente de zero. Testar isso ao grau de significância de 5%,
ao mesmo tempo construir o intervalo de confiança para esse beta 3 ao grau de cobertura de 95%. Bem, então, observemos aqui a estrutura do teste. É um teste T. Para testar H0, beta 3 igual a 0, contra H1, beta 3 diferente de 0. As hipóteses H0 contra H1 já estão aqui definidos. Qual a estatística de teste? Então, o cálculo da estatística de teste é basicamente nós vamos trabalhar a estatística de teste, que é uma estatística T, e vamos calcular ela com a condição de estarmos sob a hipótese nula. Então, sob a hipótese nula, né, o beta 3 é igual a 0. Né, e a esperança, a estatística T, ela é dada, né, pela estimativa do beta 3 menos a esperança do beta 3 dessa estimativa, a esperança do estimador beta 3, né, sob a hipótese nula, e sinalizo aqui, ó, por esse subscrito aqui, no é, dividido pela raiz quadrada da variância estimada desse beta 3 chapéu. Ou seja, é o erro padrão dessa estimativa, no caso aqui substituindo os dados, né? Então, o beta 3 é calculado, é estimado em 0,49427. Isso aqui já tinha sido colocado lá no início, né? O beta 3, a estimativa dele está aqui, 0,494. Então, com a estimativa do beta 3, pegamos a estimativa do beta 3, subtraímos a média sob a hipótese nula, que é 0, e dividimos aqui pelo erro padrão, que esse erro padrão também foi mostrado aqui na tabela, na saída do R. Esse erro padrão é 0,04565. Ok, seguindo em frente, temos essa conta, né? Essa razão é aproximadamente 10,82. Ok, bem. Podemos aqui olhar a tabela T e ver com 27 graus de liberdade qual é o quantio 975. Bem, então aqui eu tenho o exemplo de uma tabela da distribuição T de Student. A tabela da T, nesse caso aqui eu tenho φ, que são os graus de liberdade, que vão aumentando, né? Aí, aqui essa tabela vai até 120 graus de liberdade. É importante ressaltar que quanto mais graus de liberdade tiver essa distribuição T, mais próxima da normal ela será. Então aqui eu tenho que fazer um cruzamento, né, dos graus de liberdade, que são 27 graus de liberdade, e observar aí qual que é o nível de significância desse teste, né? Nível de significância de 5%. Então, o cruzamento aqui do 27 com a terceira coluna, né, dá aproximadamente aí 1,70. Mas aqui eu não quero o nível de significância. Eu peço desculpas aqui, acabei me atrapalhando, né? O nível de significância é de 5%. Então, na região da cauda, como é uma distribuição simétrica, né? Então, sendo uma distribuição simétrica, o que é que vai acontecer? Ela vai separar na metade esses 5%, né? E vai colocar 2,5% nessa cauda e 2,5% na cauda do lado esquerdo, na cauda esquerda. Então aqui esse alfa vai estar dividido entre essa área. Então o alfa que a gente tem que procurar aqui na tabela vai ser o alfa de 2,5, porque o nível de significância é de 5%, mas esse 5% está dividido por 2. Então 2,5 é o valor do alfa que a gente vai usar aqui na tabela. Então olhando aqui o cruzamento, né,
do 27, grau de verdade 27, e aí agora olhando, né, o 2,5, que é 1, 2, 3, a quarta coluna. Então 27, 1, 2, 3, a quarta coluna. Então 27 aqui, na quarta coluna, 2,0518. Então, a 27 graus de liberdade, 2,0518. Esse é o valor que vai ser mostrado, né, como sendo o quantil 975 da distribuição T de student com 27 graus de liberdade. A regra de rejeição é rejeitar H0 se e somente se o valor absoluto da estatística calculada for superior a esse quantil crítico, né? O que significa dizer que, pela regra de rejeição, temos aqui a distribuição T, a distribuição da estatística sobre a hipótese nula. Definimos aqui um valor crítico que guarda 2,5% de área à direita e 2,5% de área à esquerda, de forma que aqui no miolo da distribuição eu tenho 95%, né, de confiabilidade. Esse quantil crítico é o quantil da distribuição T de student. Esse quantil crítico aqui, 2,051. E aqui o simétrico, a distribuição é simétrica, menos 2,051. Então, se o valor calculado cair, né, dentro dessa região aqui de não rejeição, ok, nós não rejeitamos a hipótese nula. Mas se o valor calculado da estatística cair na região crítica, né, que significa dizer que se o valor absoluto for maior que 2,05, né, ou seja, nessa área, na área das caudas, então nós rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Nesse caso, o valor da estatística deu muito maior que o valor do quantil. Então, o valor da estatística calculada ficou acima do quantil crítico, bem acima. Vamos dizer que em valor absoluto ele ficou lá na casa aí dos 10,82. Então, em valor absoluto, caiu na área de rejeição. Resultado do teste: rejeita a hipótese nula ao nível de significância 5%. O que significa dizer que o regressor não é estatisticamente significativo. O parâmetro, né, associado ao regressor, ele não é estatisticamente significativo. Ou seja, o θ 3, o beta 3, na verdade aqui, né, o beta 3, acabei usando aqui então o beta 3, ele é estatisticamente nulo, né? Aliás, desculpa, mil perdões. O beta 3, você está rejeitando, nós estamos rejeitando a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula é dizer que, estatisticamente falando, o beta 3 é diferente de zero, tá, ok? Beta 3 é diferente de zero. Ele é estatisticamente não nulo, tá, ok? Agora vamos pensar na estimativa intervalar para o beta 3 ao grau de cobertura 95%. Então, vamos colocar aqui a resposta, né? O intervalo de confiança para o beta 3 ao grau de cobertura 95%, né, nós podemos aí utilizar a equação, né, a equação ali do estimador do intervalo, a estimativa do intervalo de confiança, né, a equação do intervalo de confiança para o beta I, né, então basicamente beta I chapéu
mais ou menos, né, o quantil da distribuição T, né, ao grau de liberdade n menos o número de parâmetros, que nesse caso aqui é 27, tá? Então vamos colocar 27 graus de liberdade na T. E o quantil, né, vai ser o quantil 975 da distribuição T. Então, ponto 975 da distribuição T com 27 graus de liberdade. Pega esse quantil, multiplica ele pelo erro padrão da estimativa, né, que é a raiz da variância do beta I chapéu. Então, beta I chapéu, variância do beta I chapéu e a raiz quadrada dessa variância. Esse intervalo, né, utilizando esses valores, você obtém a estimativa intervalar. Nesse caso aqui, ó, a estimativa do beta 3 é de 0,4942, o quantil é 2,05 e o erro padrão da estimativa é 0,045. E aí, fazendo essa conta, deixa eu só confirmar aqui. Então, o extremo inferior ficou igual aqui 0,4942 menos 2 vezes menos 2,051 vezes o 0,4565, né? O resultado disso aqui deu 0,40 aproximadamente, então o extremo inferior 0,40 e o extremo superior é só fazer a soma no lugar da diferença. Então eu vou repetir a conta, só que usando o sinal de mais, que é o lado direito, que é 0,5878. Então, a estimativa intervalar fica aí entre 0,40 e 0,587, o que significa que esse aqui é beta 3, né? Beta 3. Então, o que a gente pode deduzir sobre isso, né? Esse beta 3 é associado ao número de lotes produzidos, certo? Então, essa contribuição marginal, ceteris paribus, é importante destacar, né? Ceteris paribus, tudo mais constante, né? Apenas variando ali a quantidade de lotes produzidos, né? Essa contribuição marginal, né, ela tem a um grau de cobertura de 95%, o valor dela fica entre 0,40, ou seja, se a gente multiplicar por 1000, né, vai ficar 400, entre 400 e 587 reais. Daí, essa estimativa intervalar, por exemplo, ela não contém o zero. O que significa dizer que se a gente fizer um teste bicaudal, em que o beta 3 é igual a zero em hipótese nula, contra o beta 3 diferente de zero sob a hipótese alternativa, esse teste vai rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Ok? Vamos ao terceiro passo. A figura 2.4, e vamos colocar aqui a figura, né? 2.4, ela mostra o gráfico da variável custo indireto contra os valores ajustados através do modelo de regressão, ou seja, é o valor ajustado, né, pela regressão, é o CIF chapéu contra o CIF real para cada X observado, cada conjunto de regressores observados ali no banco de dados. A outra figura, a 2.5,
mostra o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados. Então aqui essa outra figura mostra o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados. Comente a figura 2.4. Né? Então me parece, né, é sensato aqui, por exemplo, que esse modelo tende a parear, né, os valores ajustados com os valores observados. Né? Então, essa reta que está sendo traçada aqui é uma reta identidade, né? Y igual a X. De forma que existe uma tendência desses pontos circularem no entorno dessa reta. Isso é um bom sinal de que o modelo, né, está conseguindo, né, equacionar os valores reais com os valores preditos. Ok? Pelo outro lado, na figura ao lado, a figura direita, tem-se o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados. Nesse caso aqui, o que a gente observa? Né? Os resíduos, eles devem circular em torno do zero, certo? De forma simétrica, porque no modelo de regressão padrão, aí, normal, esses resíduos devem circular ao redor de zero, né? De forma a ter uma distribuição normal, né? Refletir a distribuição dos erros do modelo. Nesse caso aqui, o que a gente observa? Né? Esse padrão de dispersão, né, dos resíduos, ele parece flutuar um pouco, né, no decorrer das observações. O que sinaliza, assim, pelo menos visivelmente, algum aspecto heterocedástico. Ou seja, a hipótese de que o sigma é igual para todas as observações, todos os erros, ela está sendo aqui, em tese, violada, pelo menos graficamente. Certo? Mas é lógico que é preciso se fazer uma inferência maior sobre essa questão dos resíduos. Tá? Então, um comentário aqui é que, de fato, por uma inspeção visual, esse gráfico dos resíduos sinaliza aí uma possível violação da suposição de que o modelo seja homocedástico, da suposição de homocedasticidade. Bem, então eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço a colaboração de todos e aguardem aí as próximas publicações em vídeos e em materiais em PDF. Nessa aula a gente abordou uma aplicação do modelo de regressão múltipla, né, desde a estimação por mínimos quadrados a aplicação aí também ao estudo do diagnóstico prévio do modelo através aí de algumas medidas de ajuste como o R2 e o R2 ajustado e algumas métricas gráficas, como por exemplo gráficos de valor observado contra valor predito e resíduos contra valores ajustados, valores preditos.